Oi. Quem tá na vida acadêmica sabe, dado oficial é ouro, né? É a matéria-prima para qualquer pesquisa de peso. Mas como é que se consegue acesso às informações do governo de São Paulo? É exatamente isso que vamos ver agora. Vamos destrinchar o decreto 68.155 e transformar esse juridiqueza todo numa ferramenta super poderosa para qualquer projeto. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? Para quem está ralando num TCC, numa dissertação ou numa tese, ter acesso a dados do governo pode mudar o jogo completamente. A boa notícia é que a lei dá um caminho bem claro para isso, e é essa trilha que a gente vai explorar agora. Então, esse aqui é o nosso mapa da mina. Primeiro a gente entende a base do direito, depois o que dá para pedir, o passo a passo de como fazer, o que fazer se der errado, quais os limites e, por fim, como usar tudo isso. Vamos lá? Antes de mais nada, é preciso entender o princípio por trás da lei. Acesso à informação pública não é um favor, gente, é um direito. A lei já parte do pressuposto de que a regra é a transparência. E essa frase aqui resume tudo de forma perfeita. É o coração da lei. O artigo 2º do decreto deixa claro: a publicidade é o padrão. O sigilo tem que ser muito, mas muito bem justificado. Para qualquer pesquisador, isso é uma mão na roda, porque o trabalho de provar que a informação deve ser secreta é do órgão público e não de quem está pedindo. Tá, mas informação é o quê, exatamente? O artigo 3º define isso de um jeito bem amplo. Informação é qualquer dado, não importa se está numa planilha, num texto, onde for. E documento é qualquer registro. Ou seja, planilhas, relatórios, e-mails de trabalho, fotos, vídeos, basicamente tudo isso pode ser solicitado. Ok, com essa base bem entendida, vamos para a parte prática. O que isso tudo significa para uma pesquisa? Pensa nisso como um verdadeiro kit de ferramentas que o decreto oferece. O artigo 5º detalha um verdadeiro tesouro para pesquisadores. Imagina, quem estuda gestão pública pode mergulhar em licitações e contratos. Um economista pode investigar a gestão do patrimônio. Alguém da sociologia pode avaliar o impacto de programas sociais. E o mais importante aqui é o seguinte: a lei garante o acesso à informação primária, ou seja, aos dados brutos, e isso é essencial para uma análise acadêmica original e de qualidade. Certo, o direito existe, as possibilidades são enormes, mas na prática, como que se faz um pedido de informação? Agora a gente vai para o guia prático, para o como fazer. O processo que está lá no artigo 13 é bem direto, viu? A porta de entrada é a plataforma online do governo. A pessoa precisa se identificar, claro, mas olha que interessante, não precisa justificar o porquê de estar pedindo aquilo. A etapa crucial, o pulo do gato mesmo, é saber especificar bem a informação. E olha só a diferença que isso faz. Um pedido que funciona versus um que provavelmente não vai dar em nada. A própria lei já avisa que pedidos muito genéricos ou até desproporcionais podem ser negados. Então, clareza é tudo. Em vez de pedir informações sobre contratos, um pedido eficaz seria cópia do contrato X com a empresa Y. Em vez de gastos com publicidade em geral, delimitar o período, tipo, em maio de 2024. Faz todo sentido, né? E depois de enviar o pedido, quanto tempo esperar? A lei estabelece um prazo de 20 dias para o órgão público responder. Isso é super importante para o planejamento de qualquer cronograma de pesquisa, né? Mas atenção, esse prazo pode ser estendido por mais 10 dias, só que o órgão precisa apresentar uma justificativa para isso. Ou seja, no pior dos cenários, a resposta deve chegar em 30 dias. E se a resposta for um não, ou se o prazo simplesmente não for cumprido? A lei não deixa ninguém na mão. Uma negativa não é o fim da linha. O jogo não acabou. Vamos ver como funciona o processo para recorrer. Esse fluxo aqui, detalhado lá nos artigos 19 a 21, mostra a escadinha do recurso. Primeiro, em 10 dias, a pessoa recorre a uma chefia, uma autoridade superior dentro do próprio órgão. Se a negativa continuar, o próximo passo, também em 10 dias, é a Controladoria Geral do Estado. E como última instância administrativa, tem a Comissão Estadual de Acesso à Informação. O legal é que cada etapa tem prazos bem curtos para resposta, o que ajuda a acelerar o processo. Lembra que a gente falou no começo que o sigilo é a exceção? Pois é, mas a exceção existe. E é fundamental conhecer esses limites para não perder tempo com pedidos que a lei, de fato, não permite atender. A lei organiza as informações sigilosas em 3 níveis. O reservado dura 5 anos, o secreto 15 anos e o ultra-secreto 25 anos. O ponto-chave aqui é notar quem pode classificar. A responsabilidade aumenta com o nível de sigilo. Somente as autoridades mais altas do Estado,
como governador, podem carimbar algo como ultra-secreto. Outro limite bem importante que está no artigo 35 são as informações pessoais. Dados sobre a intimidade, a vida privada de alguém, são protegidos por até 100 anos. Mas, e isso é muito relevante para historiadores e cientistas sociais, essa barreira pode cair se for para apurar irregularidades ou para resgatar fatos históricos muito importantes. Bom, chegamos ao fim da nossa jornada. Vimos o porquê, o quê e o como do acesso à informação em São Paulo. Agora, a ideia é que todo esse conhecimento se transforme em ação. A mensagem final é essa. Dominar essa lei é muito mais do que um diferencial acadêmico. É, na verdade, um exercício de cidadania que fortalece não só a pesquisa, mas a democracia como um todo, permitindo que a gente fiscalize melhor a administração pública. E para fechar, fica aqui a provocação, pensando em tudo que a gente viu, desde dados de contratos até resultados de programas sociais. Que tipo de informação que antes parecia inacessível tem o potencial de levar a próxima pesquisa a um outro nível? A ferramenta está aí, disponível.